E o NGT Entrevistas de hoje, nosso papo é sobre cultura. Eu recebo nos estúdios o ator e diretor Clóvis Torres. Clóvis, um prazer recebê-lo aqui no NGT Entrevistas. Prazer, Vivi, obrigado. Boa noite a todos. Prazer estar aqui de novo. Clóvis, queria que você falasse aí um pouquinho pra gente aí de um projeto que já está aqui, já próxima semana, já na Casa das Rosas, aqui na capital paulista, e você falasse um pouquinho desse projeto aí, Atores e Poesia, é isso? Atores e poesia. Atores e poetas, na verdade. Atores e Poetas. Há uns 2 anos, nós começamos a fazer umas sessões poéticas em casa. Eu, Walter Portela, Amélia Bittencourt e nós 4, na verdade. Então, nos reunimos em casa, tomávamos café, bolo e poesia. E montamos um espetáculo que resultou nesse agora, Autores e Poetas, que consiste, na verdade, uma vez por mês nós nos reunimos na Casa das Rosas, nós 4, e temos sempre 2 convidados, e a cada mês um poeta. Então, dia 20 agora nós vamos ler sonetos de Shakespeare, mas já fizemos Fernando Pessoa, Garcia Lorca, Flor Bela Espanca. A ideia é essa, os clássicos nossos. Mas como que começou essa história, né? Na verdade, vocês se reuniam aí, cada um levava um poeta de preferência, vocês, cada ator escolhe a sua poesia, como que funciona? Começou assim, né? Descobrimos que nós 4 tínhamos afinidades poéticas, então fizemos um café da tarde em casa e cada um levou uma sugestão. Então, nessa ocasião, eu lembro que era Fernando Pessoa, preferido de uma, Flor Bela de outra. E aí a gente tomando café ali, conversando mesmo, como a gente está conversando aqui, e discutindo como falar, como dizer poesia, porque é uma outra maneira de dizer, né? Não é aquela coisa imponente, embolada. Não, dizendo mais pelo sentimento, pelo que aquilo diz, do que aquela poesia reverbera em cada um. E aí nós começamos uma vez por semana, ficamos acho que uns 8 meses. Aí, vamos montar um espetáculo? Montamos um espetáculo, que fizemos na Casa das Rosas do ano passado, em alguns SESCs e tal. E esse ano nós resolvemos abrir, a convite da Casa das Rosas, para convidar mais atores que também fossem apaixonados por poesia e que levassem essa intimidade, essa paixão pela poesia até a Casa das Rosas, que é um espaço lindo. E então a gente se reúne numa sala como essa, como se fosse um pequeno estúdio, com cadeiras normais, roupa normal, sem figurino, sem maquiagem, sem nada. E a gente vai dizendo as poesias. É muito legal, porque o público fica junto e se sente dentro daquele clima, daquela intimidade poética. É muito uma experiência mais sensorial. Muito bacana. E qual a reação do público, né? Porque o público, assim, do lado, assim, é outra coisa, assim, para o ator, né? Qual a reação do público? Já teve gente, assim, que, nossa, essa poesia realmente me toca, eu quero declamar aí um pouquinho, um trechinho da poesia. É engraçado, né? Porque as reações são muito parecidas, assim. A princípio, quando você convida alguém para ir para um espetáculo de poesia, a pessoa fala, mas poesia... fica aquela cara meio, será que eu gosto ou não? Ou tem aquele também que já gosta, já é apaixonado e tal. Já sabe, inclusive, alguns versos, alguns trechos e tal. Lá na Casa das Rosas, a gente tem uma média de 60 pessoas na sala principal e as pessoas vão fazendo uma cara assim de... Como é que eu não tinha pensado nisso? Ou ele está falando o contrário, ele está traduzindo o que eu sinto cotidianamente, que a poesia tem esse poder, né? Ela te revela, ela te elucida. É muito emocionante, porque como não tem nada, assim, além do ator e do texto, nenhum efeito, nenhuma luz, nada. Às vezes música, mas vai simplesmente pela palavra e pelo que ela diz mesmo, pelo poder que ela tem de nos levar. A emoção do ator, né? Falando, exatamente. A emoção que a poesia causa no próprio ator, né? É porque na poesia a gente percebe que a palavra tem corpo. Não é só uma palavra, não é só uma palavra jogada. Ela tem um corpo, ela tem uma história, tem um peso, ela te leva para um lugar. E isso exige quietude, tempo. Então, assim, é uma questão que a gente sempre discute. Tem que estar afim de ver a poesia, de ouvir. Então, assim, senta, relaxa, e aí tem muita gente que fica ouvindo de olhos fechados, assim. E a emoção vem porque quanto mais simples a poesia for falada,
mais ela cumpre a função dela. Mais ela envolve, né? Mais ela envolve. Mais ela envolve a pessoa e mais ela emociona, E mais né, ela emociona. Clóvis? Então, assim, todo mundo que vai sai de lá falando, nossa, que presente, que delícia. E nós temos atores incríveis, né? O Portela, a Amélia Bittencourt, a Arlete Montenegro, que são os criadores junto comigo. E depois, dia 20 agora, teremos Luciano Quiroli, que é incrível, Silvia Suzy. O mês passado, Cida Moreira, Haroldo Costa Ferrari, já foi a Clarissa Bujanra. Então, assim, a gente cuida de convidar, na hora da curadoria, convidar pessoas que também tenham essa paixão e esse envolvimento com os poetas que nós gostamos, com uma palavra, enfim. E qual o poeta escolhido? Desculpa, Clóvis. Agora, Shakespeare. Shakespeare, Sonetos de Shakespeare, que muita gente não conhece ou já ouviu falar, mas a gente não tem muito essa familiaridade cotidiana com uma poesia, né? Verdade. Então, é uma chance que tem na quinta-feira, às 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Casa das Rosas, Casa na das Avenida Rosas. Paulista. Mostra fala Avenida pra gente. Paulista, pertinho do Shopping Paulista, ali, quase no final. E o melhor, é gratuito, é só chegar. Né? Que então, bacana. não precisa reservar. E a Casa das Rosas já vale um passeio, né? Sem dúvida. Pela própria casa. E tem muito disso, assim, a pessoa está passando, são 8 horas da noite, a pessoa às vezes está indo para casa, está um pouco de trânsito ainda na Avenida Paulista, e ela se depara, assim, com um espetáculo desse, gratuito, ela fala, nossa, não, eu vou entrar, vou dar uma descansada, Alimentar a alma um vou pouquinho. alimentar a alma, Não, importante isso. Tem sim, tem pessoas que já frequentam a Casa das Rosas, tem pessoas que chegam porque outras indicaram, e vai se formando um público que é como tem um público que gosta de música clássica, né? É um público muito específico e a gente tem aumentado. Nós estamos lá desde o ano passado, graças ao Frederico Barbosa, que é o curador e que é um poeta e apaixonado por poesia. Claro, para cuidar daquela casa tem que ser, né? Sem dúvida, né? Então, assim, é muito bacana. Depois a gente tem uma conversa meio informal ali, fica ouvindo o que as pessoas sentiram. Nós fizemos o Rumi, que é um poeta persa, o mês passado. Então, assim, é bacana que também cada mês tem uma novidade, entende? Conta pra gente, daí quando encerra a sessão, demora quanto tempo, mais ou menos, a sessão? Mais ou menos uma hora, hora. depende, 1h10, 50 minutos, depende do poeta, depende... porque, assim, se é muito rebuscado, a gente faz um pouquinho menos em termos de tempo para não cansar, para ter né? Quando é um poeta que já tem uma familiaridade maior, é um pouco mais popular, aí a gente estica um pouquinho. E quando termina, assim, ainda tem assim um espaço para o bate-papo, assim, as pessoas comentam um pouco, né? Tem, mas é informal, assim, a gente deixa livre. Deixa livre, aí quem quer vai embora. Mas normalmente ficam grupos ali discutindo, eu senti isso, eu gosto daquilo, eu vou chamar a fulano, Beltrano, e o barato... boca a boca vai trazendo muitas pessoas, traz né, para esse universo da poesia. Exatamente. Né? E tem gente que já nos convida para ir em outros lugares, escolas ou clubes, porque nós também temos esse compromisso entre nós de irmos onde for possível, já que não tem cenário, não é uma peça, não exige uma estrutura grande. Nós vamos até na sua casa, se você quiser um dia. Muito bacana. E é legal isso, Clóvis, porque na verdade você estava falando assim, porque é um público muito específico que gosta de poesia, é um público muito específico que gosta de música clássica. Eu acho que o brasileiro, em geral, ele gosta muito de arte, qualquer tipo de arte. Na verdade, eu acho que falta experimentação. Sim. Então, um dia que assim, essa pessoa que você pega andando pela Paulista, que vou dar um tempo para alimentar a alma, como você diz, e chega e assiste um espetáculo desse, você se apaixona pela poesia. Eu acho que o brasileiro tem muito disso. A arte está na nossa alma. Eu acho que precisa explorar, né? O que falta para explorar? Você, no meio artístico, você não sente que faltam incentivos aí do governo, a Prefeitura de São Paulo, especificamente, dá incentivos aí para o artista poder trabalhar a sua arte aqui na... Eu acho que a cultura, de maneira geral, no Brasil, não só no Brasil, mas é porque você trabalha no contrafluxo, né? Não é exatamente, mesmo quando você monta uma peça comercial, não é o lucro que está em primeiro lugar. Tem toda uma coisa humana, muito artesanal ali, que você tem que ir construindo, costurando, desde a escolha do elenco, a temática, como você vai abordar, o tempo de maturação para chegar até o palco, depois todas as dificuldades para manter um espetáculo em cartaz. Então, assim, de maneira geral, o que a Prefeitura e que o Estado
e governo, todas as instâncias oferecem é muito pouco, é muito aquém do que deveria existir até para a cultura cumprir mesmo seu papel, ter condições de mais acesso. E uma coisa principal que eu vejo, eu faço letras em cena há anos também, que faltam projetos de continuidade, incentivos para continuar um projeto. Então você ganha patrocínio, você faz um espetáculo, 4, 5 meses e tal. Depois você não tem como continuar aquele espetáculo, porque o teatro é caro, o aluguel, anúncio é um absurdo, é tudo muito caro. E não dá para viver de bilheteria. Sem dúvida. Então, assim, o principal ponto que eu vejo hoje é a falta de projetos de continuidade, incentivos que não que se perpetuem, não é isso, que prestem contas, que a cada ano mostrem que estão fazendo, realizando, mas por que um projeto que deu certo um ano não pode continuar no outro? Claro, tem que fazer dúvida. tudo de novo, provar que você é isento disso, daquilo, que você realmente realizou. Muita burocracia, né? Muita burocracia, muita E que burocracia. não combina com arte, não é verdade, Clóvis? Não combina. Burocracia não combina com arte de jeito nenhum. Né? Ela é necessária numa medida, numa estrutura, mas como diz um amigo, nós temos que provar o tempo inteiro que nós não somos bandidos, que nós somos artistas, que é diferente, deveria existir uma estrutura um pouco mais flexível. Você recebeu dinheiro para fazer tal projeto, você mostra que você fez. Presta as contas e ok, mas não tão burocrático. Você tem que comprar uma fita crepe, você tem que pôr lá, fita crepe, R$2, entende? Não combina muito com o processo criativo. Clóvis, nesse segundo bloco eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dos outros projetos, né? Projetos aí consagrados seus, como o Letras em Cena. Fala um pouquinho pra gente, tá voltando já, né? Tá voltando, dia 4 de agosto, a gente volta no MASP, na Avenida Paulista. É o 9º ano já de programação. Puxa! Realmente é um projeto que eu adoro, eu faço junto com a Marina Mesquita, que você conhece. Já levamos mais de 3.000 atores nesses 9 anos de letras, e a cada segunda-feira a gente apresenta um texto diferente, desde clássicos até novos autores. E a gente estava falando antes sobre a questão do incentivo. O que nós temos de gente talentosa no Brasil, de ator, de autores, diretores, e a boa vontade que a classe artística tem de fazer, de realizar, é incrível, porque mesmo quando a gente não tem patrocínio, quando não tem lei, quando não tem incentivo, o projeto continua. Não, isso é fantástico, né? É incrível. O artista no Brasil é realmente um super-herói, né? Porque consegue levar a arte nos locais, assim, que a gente não imagina, né? E é o que eu estava falando, às vezes, imagina, e projetos simples, como um projeto como o Atores e Poetas, né? Um projeto simples e que causa tanto efeito nas pessoas, né? Podia ter aí maiores patrocínios. Pouco mais, sem dúvida, para você poder levar aí para muito mais, atingir muito mais, um público muito maior. Na Casa das Rosas a gente vai porque a Poieses nos apoia e garante as condições mínimas ali. Mas o Letras, por exemplo, que é um projeto maior, que acontece no MASP, tem 400 lugares e tal, se não fosse a boa vontade dos atores, mesmo quando rola patrocínio e um cachê simbólico, não seria possível realizar. Porque assim, a gente leva os melhores e maiores atores do Brasil, tanto os conhecidos de TV, de teatro, cinema. Então, assim, você cria um espaço de respiração e de discussão sobre a dramaturgia que é impressionante e imprescindível também. Sem dúvida. Clóvis, conta um pouquinho para o telespectador do NGT Entrevistas o que é o Letras em Cena mesmo, né? Como funciona esse espetáculo? É um projeto de leituras dramáticas que acontece uma vez por semana, sempre às segundas, às 19h30, também gratuito, há 9 anos no MASP. A gente monta um elenco, lê a peça e depois a gente tem uma discussão com o autor, elenco e diretor sobre a importância daquele texto, sobre o conteúdo, desde a linguagem, todas as vertentes que envolvem uma peça, né? E muitos espetáculos que a gente lê lá acabam em montagem depois, porque já estava em processo, ou porque você junta um elenco, fomenta um desejo, ressuscita, instiga a vontade de ver aquele texto, aquela história em cena.
Isso é muito legal e muito gratificante também. E gratificante porque o ator vê também, né? Na hora que você apresenta, você está com um público aí de 400 pessoas, você já sente como aquela peça vai ser executada no teatro, qual a resposta do público. Isso é muito bom, né? Especialmente para o público, para o novo autor, esse contato com o público. Muito porque interessante. você escreve em casa, quietinho, lá no silêncio, imaginando as cenas, tal estilo, se é comédia, se é drama, tal. Mas só que quando você leva e apresenta para o público, um público que não é viciado, ou não tem um olhar viciado nem educado no sentido de não é da classe, entendeu? Tem atores na plateia, mas a maior parte é público de plateia mesmo, de teatro. Então, você tem dono de casa, advogado, estudante, é um público muito eclético. E que dá esse retorno para o autor e para o elenco é muito bacana. Muito, né? Exatamente. Questiona, ajuda. Porque o autor fala, nossa, eu pensei isso, mas não está funcionando. Ou isso está funcionando e eu nem tinha pensado que seria assim. Entende? Então, assim, levar ao palco depois é quase uma consequência natural. Clóvis, essa temporada que começa em agosto, vai até quando? Toda segunda-feira? Até 18 de dezembro. Até 18 de dezembro, toda segunda Todas um as novo segundas-feiras. texto? Como que funciona? Cada segunda um novo texto e um novo elenco. E um novo elenco. Alguns atores se repetem, mas é só uma questão de agenda. Normalmente é um elenco e um texto e a gente vai de segunda em segunda até dezembro. E Clóvis, como que vocês organizam isso? Porque realmente é muito dinâmico. É como você fazer uma peça de teatro toda semana com um novo elenco. Vocês estudam antes o texto? Vocês se reúnem? Sim. Como funciona? Eu e Marina, que né, a criadora do projeto comigo, a gente fica louco porque nós recebemos sempre muitos textos. Ao longo do ano, numa programação anual normal, nós vamos até 40 textos, sendo que parte desses a gente inclui clássicos, mas tem uma demanda muito grande de novos autores, não só brasileiros. Então a gente tem que ler para dar um retorno para os autores e escolher, dentro da curadoria, por que entra esse e não aquele. Não necessariamente porque o texto é bom ou porque não tem qualidade, porque é difícil, não é só porque é bom autor que será lido. E às vezes a gente prefere até ler um texto em processo, porque é um novo autor, e há uma importância também de mostrar novos autores e novas linguagens, tal. Então a gente vai juntando ali tudo, porque ao longo do ano são 40 textos, mas desses pelo menos 10 a gente coloca clássicos, né? 10 clássicos, 10 novos autores. Alguns a gente revisita textos que foram grandes sucessos nos palcos de São Paulo, do Brasil, enfim. E durante a temporada, vocês acabam colocando mais textos ou vocês fecham a temporada antes? Por exemplo, agora, essa temporada, vocês já têm todos os textos prontos ou não? Nós temos já os textos da programação inteira, da temporada inteira. Certo. Acontece que nós temos uma série uma listinha de possíveis furos. Então, assim, ou porque o autor que apresentou não está, ou porque o elenco montou antes, a gente programa lá para outubro e eles conseguem um patrocínio antes, já monta, não tem sentido ler. Então a gente traz um outro da nossa listinha. Ah, bacana. Ou porque chega um determinado momento que é mais importante ler um texto que fale da atualidade, de várias questões sociais que estão acontecendo, e não um clássico. Então a gente retira o clássico e deixa para depois. Antígona, por exemplo, a gente está querendo ler há uns 3, 4 anos, com um elenco X. E aí, quando chega próximo, na semana da leitura, 15 dias antes, o elenco não pode. Aí fala, não, então vamos adiar mais um pouco. Mas tudo bem, né? Tá há anos, né? Pode esperar um pouquinho. Sem dúvida. E agora, 2014, quais são os temas aí que vão bombar aí na temporada desse ano? Copa do Mundo tem alguma coisa? Eleição? Não, Copa do Mundo nem tem. Eleição tem um texto que tem um autor já terminando com essa temática lá para setembro. Mas o mais importante é dia 4 de agosto, que nós vamos fazer uma coisa muito legal. Chama Lendo a Própria Pele, que são atores e atrizes que também escrevem. Olha que bacana. Então tem Clarissa Bujan, que escreve poesia lindamente, tem Marcela Airode, Alexandre Barros, Davi Kinski, Paula Cohen, me perdoem os outros, eu não vou lembrar agora que eu não trouxe, mas acho que uns 18 atores lendo, cada um lendo a própria obra. Então, assim, a poesia, Denis Victorazzo, desde crônicas, poesias, ensaio,
para criar uma energia mesmo. Nós fizemos um ano e foi muito interessante, há uns 4 anos atrás, e cria uma energia bacana para retomar a programação. Sem dúvida, né? E já sente aí o retorno do público na hora, né? E se incentiva aí a realizar o projeto. E tem uma questão que é assim, que eu acho mais importante. É o ator se aventurar a escrever o que sente, a colocar seu ponto de vista, seja na poesia, na dramaturgia. É um olhar diferente, né? E quanto mais pessoas estiverem escrevendo poesia, melhor. Então, assim, quando a gente coloca os atores num elenco que está lendo o que escreveu, isso reverbera na plateia. Eu sempre brinco que a gente constrói um castelo de sonho ali, e o Letras é isso, é um moinho ali, um Dom Quixote ali que aparece às segundas-feiras. E as pessoas vão para casa durante aquela semana, já pensam na vida de uma maneira mais leve, e eu acredito, dúvida, pelo menos claro. eu penso. Sem dúvida, alimenta mesmo a alma, sem dúvida. Clóvis, eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas. Você tem mais algum projeto para esse ano que você queira falar? Tem mais alguns projetos. Eu tenho Primeira Página, que é um projeto que eu criei com a Cândida Morales, no Tuca, que são encontros com grandes autores de literatura brasileira, que retoma agora em setembro, programação ainda sendo definida. Certo. Tem a estreia de um espetáculo meu chamado Pela Hora da Morte, com Wagner Molina, Gabriela Alves e Luciana Ramazzini, que estreia agora em julho. E um outro texto meu, Nem Te Conto, que é uma comédia, que deve estrear no Paraná em outubro e depois a gente vem para São Paulo ano que vem. Que bacana, muitos projetos. Uma quitanda. Uma quitanda, você se desdobra para poder atingir todo mundo. É isso mesmo, tem que vender a arte por esse Brasil afora mesmo, Clóvis. Eu gosto bastante e a gente tem que se dividir, né? Você sabe bem. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, Clóvis. Obrigado você e uma boa noite a todos. Por favor, convide todo mundo aí para a Casa das Rosas. Eu espero vocês agora nesta quinta-feira, dia 20, às 20 horas, na Casa das Rosas, para ouvir sonetos de Shakespeare com Arlete Montenegro, Amélia Bittencourt, Walter Portela, eu e Luciano Quiroli, além de Silvia Suzy. Às 20 horas até às 21, é gratuito, só chegar e alimentar os ouvidos com a poesia de Shakespeare. Né? Com certeza. Até mais. Não vai perder, então, essa quinta-feira, às 8 horas, na Casa das Rosas. E esse foi o NGT Entrevistas de hoje com Clóvis Torres. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!